E para quem não me conhece, meu nome é Saba Fonseca, professor e instrutor em panificação, confeitaria, cozinha básica industrial há mais de 30 anos. Detentor dos direitos autorais do Padaria do Saba, um canal dedicado à panificação artesanal e à panificação modelada. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do caderninho da vovó em objetos de desejo. Unte e enfarinhe uma forma retangular lisa de 37 cm de comprimento e 26 cm de largura. Essa forma é considerada baixa. Reserve. Em um recipiente, bata um ovo inteiro, gema e clara com uma colher de chá de açúcar. Reserve, pois vamos usá-la para pincelar os pães antes de assar. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Misture tudo isso muito bem. Em seguida, acrescente de uma só vez 500 ml de água morna ou em temperatura ambiente e continue mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que forme uma massa bem lisa e homogênea. Este método esponja faz seus pães crescerem na metade do tempo, deixa eles mais macios, além de suavizar o gosto e o cheiro do fermento, deixando seus pães com um aroma suave. Cubra o recipiente com saco plástico e deixe a massa descansar até que dobre de volume e chegue próximo à borda do recipiente. Em outro recipiente, coloque 2 ovos, 50 gramas de açúcar, uma colher de sopa de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Depois que a esponja já tenha dobrado de volume e crescido bastante, acrescente este creme nela e vá misturando até que a massa esteja bem lisa e bem incorporada. Eu digo os dois, o creme e a esponja, bem incorporados. Vá acrescentando agora, nesta massa, mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouquinho mais. Se não precisar, coloque um pouquinho menos. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que você atinja o ponto da massa que dê para mexer com as pontas dos dedos. Comece a mexer a massa com as pontas dos dedos ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Passe a massa para a bancada enfarinhada e vá sovando até que a massa atinja o ponto de bem macia e bem elástica.
Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada tem que estar untada com óleo. Divida essa massa em 4 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de massa aberto de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Agora, pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa. Isso vai facilitar a colagem da massa na hora de enrolar. Pincele na superfície do retângulo de massa aberto a mistura de ovo batido com açúcar. Pincele na superfície de todo o retângulo de massa aberto, incluindo dessa vez todas as laterais. Isso vai facilitar a colagem do queijo que vamos colocar como recheio. Salpique agora cerca de 75 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície do retângulo de massa aberto. 75 gramas aqui é para um pão. Como vamos fazer 4, esse queijo ralado deve ser dividido em 4 partes iguais, que no caso aqui seriam 300 gramas. Comece a enrolar o retângulo de massa aberto no sentido da largura, formando assim um cilindro de massa de 40 cm de comprimento. Feche muito bem as duas laterais do cilindro de massa com as pontas dos dedos. Agora, vire as dobras do cilindro de massa para a parte de cima. Pressione com as pontas dos dedos 2 cm na parte superior da massa. Corte o cilindro de massa bem ao meio, exatamente onde está a dobra, mas sem separar a parte superior que a gente deixou de 2 centímetros. Acompanhe. Vire a parte do recheio de modo que o recheio fique à mostra na parte superior. Agora, enrole uma tira uma na outra, sobrepondo. Em seguida, una as duas pontas que sobraram, inferior e superior, de modo que esconda a emenda. Esse pão não pode mostrar a emenda. Acompanhe.
Faça tudo isso que acabamos de fazer até agora com as 4 bolinhas de massa também. Veja. Coloque os 4 pães já enrolados e modelados na forma já untada e enfarinhada, bem espaçadas. Pincele agora a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão. Não se esqueça de colocar uma outra forma retangular lisa maior do que esta embaixo desta, para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que os pães encontrem um ao outro ainda dentro da forma ou dobrem de volume. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, se preferir, pode passar de novo a mistura de ovo batido com açúcar na superfície de cada pão, mas isso é opcional, tá bom, gente? Leve os pães para assarem em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até que doure levemente a superfície de cada pão.